Olá para você conectado aqui na Pix TV, está começando mais um Estúdio 1, seu novo podcast. Estamos no canal 11 do TMW Pix, CDN, Gigo TV, NX Play e nas nossas redes sociais. E nosso convidado de hoje é um talento aí promissor no futebol feminino, jogadora do Grêmio, tá, galera? Quem gosta aí do Rio Grande do Sul vai gostar bastante, né, Thiago? Isso aí. Seja bem-vindo ao Estúdio 1, Sinara. Muito obrigado, um prazer estar aqui na Pix TV. Muito bem, Sinara Garopabense, né? Conta um pouquinho pra gente, Sinara, vamos começar lá no início, né? Como é que foi aqui em Garopaba que surgiu essa paixão pelo futebol? Eu moro ali no Campo Duna, né? Sou de Garopaba mesmo. E desde pequena, né? Desde quando eu tenho ali 6, 7 anos, as lembranças que eu tenho é sempre com bola, né? Eu e meu irmão, a gente morou uma época ali do lado do Campinense, no Campo Duna. Uhum. Então, ao sábado sempre tinha veterano ao sábado. Domingo o quarentão jogava e a gente sempre ia pra ali. Sábado à tarde era de lei, 4 horas. A gente já ia umas 2 horas, almoçava, descansava um pouquinho, já ia pro campo. Levava a bola, dava 4 horas, começava o jogo. A gente ficava um atrás de cada gol, né? A gente era gandula do Campinense. Daí a gente ficava atrás dos gols, dava um intervalo, nós já pegava a bola e saia correndo, né? Aí jogava. Daí ele era muito aventureiro de ir no gol. E eu sempre mais habilidosa, assim, né? Uhum. Queria mais fazer drible, chutar, bater pênalti. E a gente ficava brincando no intervalo ali, 15 minutos pra nós, parecia 1 hora de jogo, né? Aí voltava, acabava o jogo deles, a gente ia jogar de novo até escurecer. Aí domingo de manhã no quarentão nós já tava lá de novo. Daí a gente ficava de gandula, daí o pessoal sempre chamava nós pra jantar lá com eles. A gente era os mascotinhos do time, né? Uhum. E ali acho que foi a maior parte onde começou, né? Que era de lei. Sábado, domingo a gente tava no campo. Dia de semana a gente ia pra escola, não tinha nada pra fazer, nós ia pro campo. Daí juntava o pessoal da rua. Teve uma época que a gente fez até campo de futebol. A gente saía pra buscar os bambu no mato, a gente tinha um time. E aí, antes não tinha tantas casas, né? Era mais terreno baldio do que casa. Então, a gente conseguia. Tinha um bambuzal lá, a gente ia, fazia os campinhos. Quem nunca fez um campinho, né? Criava a nossa sede, marcava amistoso, né? Ali, eu lembro que a gente fazia muito amistoso com o pessoal da ressacada, né? A gente morava ali perto do Campinense, só pegava a rua e ia embora. E aí, a gente fazia, tinha o nosso time ali. E eu sempre no meio dos meninos, né? Aí, depois disso, eu entrei na escolinha do Gramense, com meu irmão também. Teu irmão joga também? Ele jogou um tempo ali, quando criança. Depois, ali, 17, 18, ele já começou a trabalhar. Ele sempre ajudou mais em casa. Ali, meu pai sempre teve porco, vaca, galinha, essas coisas. E ele foi para esse lado de ajudar mais o meu pai, até porque ele era homem, né? E eu já era mais aquela que só queria bola. Eu era xingada porque eu só queria bola. Não, nem as coisas assim, em casa eu mal fazia, pra falar a verdade. Eu queria só bola mesmo. E aí, passei um tempo, eu até sofri com isso, né? Porque daí muita gente me cobrava muita coisa e eu queria só jogar bola. Então, aí meu irmão, a gente entrava na escolinha ali com sub-9, sub-11, a gente jogou ali o Gramense, a gente ia de bicicleta, eu e ele. A gente saía do Campo Duna e ia lá pro Gramense. Aí lá a gente jogava, daí eu treinava com os meninos, geralmente era terça e quinta, daí no sábado tinha lá o amistoso. Aí, e era tranquilo assim jogar com eles? Não... Era bem tranquilo, porque a gente era pequeno, Sim. né? Não tinha muita força física, né? Sim. E aí, como eu já era acostumada lá na rua de casa, eu não sofria tanto. E aí, quando eu fui jogar lá, na época do Gramense, era o Souza, que é lá de Imbituba, né? Uhum. Daí, ele sempre que ia fazer os amistosos, ou era competição, ele sempre falava, antes de escrever, né, que tinha uma menina, se ele podia colocar. E aí a galera, tipo, uma menina, né? Deixa, coloca. Aí quando chegava nos campeonatos que eu ia jogar, aí tinha gente que ficava louco, né? Que daí eu jogava, me destacava bastante, né? Sempre eu era de 10 a 10 ou a 8, né? Eu jogava meio de campo, né? Sim. E aí eu me destacava muito e usava o cabelo assim bem baixinho, parecia um molequinho assim no meio, nem parecia menina. E aí chegava assim, no final do jogo, todo mundo, os pais, as crianças assim, menino, tu joga muito, eu olhava. Eu sou menina. Não é. Não pode ser. Joga muito. Aí acabava o outro jogo. Esse menino joga muito, esse 10. Aí eu só olhava pra trás. Eu sou menina. Aí chegou uma época que eu parei de falar, né? Eu só escutava assim de lado. Esse menino joga muito. E eu falava assim, deixa, esquece. Né? Não dá pra ficar toda hora. Só que daí lá no Gramense eu gostava, mas ao mesmo tempo eu pensava, não tinha uma visão assim que eu iria ser uma jogadora.
Por quê? Porque como era no meio dos meninos, o Souza sempre falava assim, hoje vai ter olheiro do Atlético Paranaense, vai ter olheiro de tal time. E isso era pros meninos, né? Porque eu, obviamente, era uma menina, eu já nunca me empolguei assim de pensar, você é uma jogadora. As pessoas que me treinavam ali, o professor Passinho, desde o início, ele sempre falou, né? Tu vai ser uma grande jogadora, eu vou te ver na seleção, vou te ver jogar na Europa. E eu olhava assim pra ele, não, né? E aí, lá no Gramense, a mesma coisa, né? Eu pensava, tô com os meninos aqui, eu não vou ser... Não vai ter de onde sair. Porque eu pensava, a Marta já era a melhor do mundo várias vezes e ela jogava na seleção brasileira. Eu não via ela jogar em algum time masculino. Sim, claro. Então, eu pensava assim, só eu jogava por amor, né? Porque eu gostava de estar ali. E aí, nunca me veio assim na cabeça. Eu fui ver isso quando eu passei num teste, né? Que daí eu comecei a viver aquilo. Mas tu passou por alguém que foi lá, viu você jogar? Não, Onde daí, foi essa descoberta, Essa né? descoberta foi ali na escola, né? No SAAD. Foi na escola mesmo. Eu jogava no Moleque Bom de Bola já, né? O professor Passinho foi ali. Tipo, mesmo quando eu jogava no Gramense, eu já jogava no time Moleque Bom de Bola do Passinho. Mesmo quando eu saía ali da rua, eu já jogava na educação física com o Passinho. Eu jogava no recreio com o Passinho. Então, tipo, o Passinho foi o início de tudo. Foi o cara que foi assim, foi um pai pra mim, né? Foi o cara que, tipo assim, tenho uma filha e a minha filha vai ser jogadora. Pra ele tinha 3 filhos homens, nenhum foram jogadores, ele sempre muito apaixonado por futebol. Ele falou assim, tu vai ser jogadora. E aí ele acreditou e ele sempre sonhou muito alto comigo, sempre teve muita visão futura, assim, que eu na época não tinha, né? Eu pensava, não tinha essa não tinha esse negócio assim, vou sair de Garopaba, vou jogar futebol no time do Grêmio. Era só um hobby pra ti? Era só, pra mim era um hobby, era uma coisa que eu gostava, eu só fazia aquilo. E aí um dia, era final ali de 2012, o Passinho chegou pra mim, eu ia pra escola de manhã, jogava na educação física dos outros, estudava à tarde, ficava todas as educação física lá. Isso era interessante porque quando eu ia jogar na minha, eu ficava brava. O Passinho ficava louco comigo, porque eu passava a manhã toda na escola e eu jogava na educação física de todo mundo. Quando era de tarde, a minha educação física, ninguém podia entrar. Eu ficava brava, ficava uma fera. Aí chegou um dia, eu cheguei na escola, tava lá brincando, jogando bola. Daí ele me chamou na sala de informática, falou assim, eu preciso falar contigo. Aí eu fui lá, né, tinha ali 15 anos, 15 para 16. Daí ele falou assim, eu acabei de ver aqui que esse time aqui de Santa Catarina vai fazer um peneirão e uma peneira. Queria saber se tu tem interesse. Daí eu não sabia nem o que era uma peneira, né, primeiramente. Daí eu falei assim, tá, mas que é isso? Ele falou assim, não, uma peneira, vai várias meninas lá e se tu passar, provavelmente tu inicia a tua carreira como jogadora. Tu quer? Daí eu falei assim, daí ele falou, é amanhã? Daí eu falei assim, vamos? Ele falou assim, tu vai fazer um teste, vamos ficar lá 3 dias. Daí eu falei assim, querer eu quero, mas não sei se minha mãe e meu pai vão deixar, né? Daí a gente não tinha condição financeira, né? Daí ele falou assim, não, se tu dizer que quer, eu vou lá, eu peço pra tua mãe, eu peço pro teu pai, e o resto é comigo. Daí eu falei assim, tá bom, então eu quero. Daí a gente foi lá. Aí meu pai e minha mãe falaram a mesma coisa que eu falei, né? A gente não tem condição de estar bancando uma viagem. Ele falou assim, não, só preciso da autorização de vocês, porque ela é de menor. Se vocês autorizar, eu vou levar e o resto é comigo. Onde era essa... Era em Caçador, Caçador, Santa Catarina. Daí eu peguei e falei assim, eu quero, né? Daí meu pai e minha mãe olharam pra mim, ela que sabe. Falei, eu quero. Daí, a partir daí, começou o professor Passinho e o professor Walter. Daí, na época, o professor Walter tinha um carrinho melhor que o do Passinho, né? Daí ele falou assim, eu dou meu carro, a gente vai com o carro. Daí a gente foi lá no Posto Amizade, eu lembro que na época conseguiram a gasolina de ida e a de volta. Daí a gente começou, vai na Eletrolar, vai no tudo que é comércio e começamos a pedir um incentivo, né? Eu lembro do Passinho. Daí a gente foi dando, daí foi dando 50, foi dando 30, foi dando 10, foi dando 5, foi dando 20. Enfim, a gente conseguiu o dinheiro de ir pro teste. Que show. Daí era no outro dia já, né? Daí eu fui, 3 dias lá, e a mesma coisa, quando eu cheguei lá era a mesma coisa. Eu fui jogada, cheguei lá, tinha umas 55 meninas, eu acho. E tu foi com alguma expectativa, assim? Não, pra mim eu não sabia, assim, que eu não fui com pressão. Acho que a melhor coisa que eu fiz foi não pensar que era aquilo ali que ia me direcionar, porque eu não fui pensando que era um teste. Tanto é que quando eu passei, o Passinho e o professor Walter vieram de Caçador até aqui, né? Comentando no carro e fazendo um monte de... E eu não sabia nem o que estava acontecendo. Foi me cair a ficha mesmo quando eu tive que ir pra lá e morar lá. Daí que eu tive que ficar lá. Daí eu falei, agora eu acho que eu sou uma jogadora, né? E aí eu comecei a ver as coisas com outros olhos. Mas antes disso, eu fui lá, fiz 3 dias de teste, tinha futsal
e campo, só que o futsal deles lá já era um futsal de competição, era um futsal muito forte. Não era nada. Aqui eu jogava Jéssica, que era ali, eu jogava Jéssica e futsal a quadra inteira, né? Aproveitava eu pegava lá da mão da goleira e levava no outro gol. E aí quando eu cheguei lá pro teste, já eram meninas que jogavam futsal, competição. Mas então, aí tu começou no futebol de campo ou no futsal? eu comecei no campo, No campo? sempre no campo. A única coisa que eu joguei no futsal foi Jéssica quando estourou o moleque bom de bola, né? Sim. Aí não dava mais pra eu jogar. E aí eu fui pra lá e comecei a jogar no futsal também. Só que daí eu era muito perdida, porque as meninas eram muito rápidas e tal. E o teste era assim, era de manhã campo e à tarde era futsal. E eu era obrigada a fazer os dois. Sim. E aí, então, quando eu cheguei lá, eu fiz um dia no campo. Fui super bem. Ali era minha, né? Eu tava no meu ambiente. Sim. Sim. Quando eu fui pro futsal, que eu vi tudo aquilo, eu falei, desanimei assim, porque eu pensei, eu acho que não vai dar. E na época, o treinador do Kinderman, ele era treinador da seleção sub-17. Já era o Kinderman, então, esse Já teste era que o tu Kinderman. passou, que tu... Isso, esse era lá no Kinderman, em Santa Catarina. Uhum. E aí eu peguei e fiquei lá. E aí consegui fazendo meus testes e tal. Aí no último dia, foram 3 dias, no último dia ele reuniu todo mundo, tinha umas 55 a 60 meninas lá. E daí ele falou assim, ó, agora a gente encerrou o teste, 4 meninas eu vou falar o nome e vão voltar para fazer parte já do elenco. 3 meninas vão voltar em janeiro para fazer um reteste, que vai ter outra peneira. E 4 meninas voltam em fevereiro. E esse teste que vão fazer vai ser com o time profissional. Eu pensei assim, eu lá, né? Fiquei olhando. Eu imaginei, não vou estar em nenhum, né? Tem 50, fiquei lá sentada de boa no ginásio, assim, que de tarde acabou no futsal, né? Daí ele foi falar as 4 que passaram. Daí ele falou a primeira, falou a segunda, a terceira era eu. Nossa, Daí eu olhei assim, Oxe. que susto. fiquei, né? Fiquei lá sentadinha. Aí depois ele foi lá falar com meus responsáveis, que era o professor Seu Walter Walter. e o Passinho, né? Assim. E aí ele falou que eu tinha passado, que em janeiro já ia fazer parte do time, do elenco do Kinderman, né? E aí eu tinha categoria ainda sub-17, sub-18, depois se fosse ia pra profissional e tal. E aí a gente voltou de lá, tipo, passou. E agora? Já tinha que fazer as malas pra voltar. Daí eu já tinha que voltar em janeiro. Nossa. Não, fevereiro. Fevereiro? Que era dezembro ali, era dia 12, eu acho, de dezembro, alguma coisa assim. Início de dezembro e voltaria, o time do Kinderman tava de férias. Era a época que eles faziam avaliação. E em fevereiro voltaria e eu já voltaria com o time, né? Sim. E aí eu pensei assim, caraca, eu falei assim, não, eu não vou vir sozinha. Só falava isso, eu não vou vir sozinha dele. Não, a gente vai te trazer, mas depois você vai ter que ficar sozinha aqui Sim. e tudo mais. E também na época, quando ele descobriu desse teste, na verdade entrou ele estava assistindo o jogo da seleção do Passinho. Brasil, isso. E entrou o narrador falou assim, agora vai entrar a Andressinha, do Kinderman Santa Catarina. E aí, nisso, ele falou, Santa Catarina tem time? Ele não conhecia sabia, o Kinderman. porque é lá do oeste catarinense, Sim, né? sim. Dá umas Não 9 tinha a horas, sei lá. expressão... Eles não tinham, daí ele pegou, na hora que ele foi na informática pesquisar, ele botou Kinderman Santa Catarina. E o primeiro link era Kinderman faz peneira. Daí foi que onde legal. ele me chamou. Tu vê, E né? aí ele falou assim, porque eu vi uma menina da seleção que saiu de lá, e eu acho que é uma oportunidade pra ti e tal. E eu falei assim, vamos. Daí quando passou também, né? Passei, ia voltar pra lá. Daí eu fui cair minha ficha mesmo quando eu voltei. Ali em fevereiro, quando a gente foi, daí ele veio, falou com meu pai, com minha mãe que eu tinha passado. Daí meu pai e minha mãe fizeram uma procuração pra ele ficar responsável por mim naquele ano, até eu completar 18, né? Pra ele poder assinar os papéis lá pra mim, pra não ter que vir pra cá. Sim. Daí também meu pai e minha mãe são analfabetos. E aí, tipo, era muito rolo pra gente cada papel ter que ir em cartório, autenticar. Daí ele deu a opção da gente fazer uma procuração. E daí, tipo, tudo no bom sentido, né? Sim. Sem querer Sim. cobrar nada e tudo mais. Só Até queriam porque- ver a aluna destacando... ele só queria me botar no futebol. Ele queria- viu o potencial em ti, Era né? o sonho dele, era fazer eu ser uma jogadora. Uhum. Daí, tipo, desde pequena também, que ele jogava lá no Quarentão, todo mundo conhecia a gente, eu e meu irmão Sim. sempre lá. Então, todo mundo via que a gente era humilde, né? De uma classe baixa, mas que a gente era, assim, crianças que sonhava e não fazia mal pra ninguém, não tava ali fazendo vandalismo e tudo mais. Então, muitas pessoas queriam ajudar a gente por isso, porque não é que a gente
tava jogado, algo do tipo. Era o que a gente gostava de fazer. Sim, sim. E aí ele fez essa procuração e a partir desse momento ele começou a assinar lá. Quando tinha algum vai pra competição, vai viajar, precisa da autorização. Ele assinava. E aí ele me deu todo o suporte, né? Até porque nesse primeiro ano que eu fiquei lá, 2013 até 2014, eu não recebia nada, né? Então, não tinha salário. Eu não tinha nenhum salário. Foi meio que um reteste, né? Eu tinha que ficar lá, mas eu não recebia, não tinha um salário. Eles bancavam alimentação? Isso, eles me deram alojamento e alimentação. Então, tipo, tudo isso O eu não básico, tinha. Eu né? só precisava ter com meus gastos pessoais, Sim. né? Higiene pessoal, chuteira, essas coisas aí era comigo. Contigo. E aí, ali em 2014, eu comecei a receber uma ajuda de custo, que era também um valor muito baixo, assim, que era só pra... Dava, assim, pra comprar essas coisas mais pessoais, ali, sabonete, shampoo, essas coisas. Mas ali em 2013, o Passinho me ajudava bastante. Ele até corria aqui, né? Sempre falava, vou pra caçador, preciso levar isso. Pedir ajuda, eu pessoal. precisava de alguma coisa, eu mandava mensagem, tô precisando disso. Ele mandava pra mim. Daí até ele fez, na época eu não tinha conta, não tinha nada, ele que foi comigo para abrir essa conta, a procuração também ajudou para isso, né, para abrir uma conta para mim. Sim. E aí eu, queria ir em algum lugar. Vou lá, preciso de R$50 para comprar tal coisa, preciso comprar um tênis, lá era muito frio na época, preciso comprar moletom. E aí sempre que eu vinha para cá, eu já levava algumas coisas de casa, né? E quando ele ia para lá, daí meu pai e minha mãe mandavam algumas coisas também, assim, de higiene, coisas que eles podiam estar ajudando. E lá no Kinderman, 2013 para 14, eu conheci também a minha melhor amiga, que é até hoje. A gente tá aí uns 8 anos de amizade. E ela entrou assim na minha vida num momento muito certo, porque ela veio como contratação e eu era de teste. E aí, tipo, contratação tinha um peso maior e tu já recebia já vinha com um salário, né? Claro. Sim. E na época ela ganhava ali uns R$500 e eu não ganhava nada. R$500 na época era muito, né? Sim. Então ela sempre me ajudou muito ali quando eu precisava. Saía pra comer, assim, ela, não, vamos. Eu falava, não quero. Não tinha isso, né? Aqui eu nunca tive isso de sair pra comer essas coisas. Daí ela falava assim, não, vamos, eu pago. Daí eu ficava assim com vergonha, no fim eu ia. Daí a gente tive bastante ajuda dela também. Daí 2014, 2015 a gente ficou um tempo ali junto. E até hoje, né? Agora ela já parou de jogar e tal, mas a gente mantém contato todo dia, assim, melhor amiga, eu falo pra ela, tenho muita gratidão porque entrou na hora certa, assim, sabe? Claro. Uma pessoa que me ajudou e nunca pediu nada em troca. Era algo de coração. Daí cheguei pra casa dela, que mora ali em Itajaí até. Aí conheci a família dela me conheceu, e aí me deram todo o apoio também. Então, tipo, eu tenho muita gratidão pelas pessoas que passaram na minha vida, né? E ao longo desse tempo me ajudaram a chegar. Porque eu digo, sozinha não seria 1%. Não sei nem o que eu faria da vida hoje, sozinha. Porque foi realmente uma caminhada, assim, com muita ajuda, né? Ajuda da comunidade, luta, né? ajuda da cidade. O pessoal aqui da cidade também, o Jean Ricardo, o vereador, o Luizinho. Eu evito falar nomes, Sim, pra não porque esquecer. se eu for esquecer falar alguém. nome que eu posso esquecer de alguém, ou às vezes alguém me ajudou o Passinho lá e eu não sei o nome, entendeu? Sim, claro. Então, mas o professor Passinho sempre botou tudo num papel, né? Ele fazia a prestação de conta para prestar conta do dinheiro, para depois, se caso viesse a acontecer o que aconteceu, que foi eu me tornar profissional, né? Não ter nada de tipo dizer assim, ele tava com dinheiro, Sim. ele... Então, tipo, ele sempre... Teve um se ele cuidado, pegou R$50 né? teu, ele vinha, mostrava assim, fui pra caçador, gastei isso, ela queria isso. Então, sempre foi algo muito transparente, né? Seriedade, legal. né? No trabalho, né? Algo muito sério. Por isso que eu digo que foi um pai, porque ele sempre fez as coisas pra mim sem pensar no que ele ganharia Nada hoje. em troca. Ele não me cobra nada, entendeu? Não tem aquele negócio assim, eu te dei R$50 aquela vez, tem que me dar 100 hoje, sabe? Então, tipo, foi algo muito saudável e que eu agradeço muito a todos, né? Principalmente quando eu tô aqui em Garopaba, né? Muita gente me fala comigo, eu faço questão de parar. E eu sempre falo, todo lugar que eu dou entrevista, alguma coisa, eu falo, se não fosse a comunidade, a cidade, eu não seria 1% do que eu sou hoje. Porque eu tenho muita consciência de que eu cheguei onde eu tô, porque lá atrás eu fui ajudada, entendeu? Então não tenho porquê. Muita gente me para e fala assim, nossa, tu é a mesma menina de sempre, ou tipo, fala, tu continua com a tua humildade. Tu podia, tu tá no Grêmio, tu podia hoje chegar aqui e nem falar com a gente. Fala assim, não, longe disso, né? Se não fosse a cidade, a comunidade me ajudar lá atrás, hoje eu não seria nada disso. Então eu faço questão de sempre falar
agradecer, porque eu tenho muita consciência que se não fosse ajuda, eu não seria nada mesmo. Talvez Senorinha. teria chego, mas seria bem mais difícil, né? Claro, sim, Claro. sem ajuda. Ele impulsionou muito, né? Sim. E como é que foi essa virada de chave tava lá já no ambiente semi-profissional, né? Essa virada de chave para se tornar uma jogadora profissional. Foi no Kinderman ainda? Foi lá eu estreiei como profissional do Kinderman, mas o início, assim, foi um início bem complicado, né? Que quando eu fui pra lá em fevereiro, fiquei sozinha lá, daí comecei a conviver com pessoas que eu não sabia como era, né? Mas porque eu tinha viajado era pra Laguna, jogar um regional, então eu jogava, e sempre com as meninas de time, assim, ficava em escola, voltava, e essa parte de ter que morar lá, no início eu era um bichinho do mato, né? Eu ia pra treino, voltava de treino, almoçava, comia. A tia da cozinha, que até hoje, a tia Edith, tenho contato ainda. Que Fui legal. algumas vezes em Caçador ver ela, que ela me ajudou muito também lá, porque ela foi, todos esses anos ela era cozinheira lá, e ela que ia lá, me levava meu prato, falava, vai comer, tu já comeu? Vem almoçar, A mãe, almoça né, aqui. na orelha ali. E também lá as meninas eram muito, o time do Kinderman era uma potência muito forte, né, Pois é. desde lá atrás. Então, tipo assim, o time do Kinderman já era, tipo, meninos de seleção sub-17, sub-20. O treinador lá, na época que eu fiz o teste, era o treinador da seleção. Em 2013, quando eu fui pra lá, já não era ele. Ah, Então, tipo, também teve isso. Teve a mudança de técnico. O cara que me viu no teste não é o mesmo treinador. Então, tipo, eu passei por fase, assim, não jogava. Daí, foi difícil, assim, o início, até pegar aquela experiência pra Confiança. começar a jogar, Então, tipo, passei por bastante coisa lá no início, assim, de vontade de desistir, porque não tava jogando. Querendo ou não, aqui eu era a dona do time, né? Uhum. Jogar era eu e mais 4 no futsal e eu e mais 10 no dominava campo. a turma. E aqui em Garopaba não tinha tanto. A gente se matava pra conseguir 16 pra ir pro moleque bom de bola quando a gente passava. Então, tipo, era muito difícil de conseguir menina. Então, tipo, aqui na visão do pessoal de Garopaba, eu era a futura Marta e tudo mais, porque era, perto das meninas daqui era um absurdo de diferença. Só que quando eu cheguei lá, no Brasil tem muita menina. Chegou lá, eu me igualei e tinha gente Sim. muito melhor que eu. Então, tipo assim, eu ficava olhando e falava assim, nossa, as meninas são muito boas. Não é as mesmas meninas que eu jogava lá. E aí eu já comecei a treinar com o time do Kinderman profissional. E aí, tipo, meu Deus, era uma loucurada, assim, pra conseguir treinar, né? E aí também entra a questão que eu digo da sorte, né? De encontrar pessoas, porque essa minha amiga me ajudou muito. Teve meninas lá que me davam muito conselho, que hoje a Andressinha, que é volante da seleção, Gabi Portilho, que é do Corinthians, Cacau, tem um monte de meninas, assim, que hoje são potências no futebol no feminino, que elas me diziam, Sinarinha, não é assim, tu é nova. Sinarinha, não desiste, não desanima. Tinha jogo, assim, do Campeonato Brasileiro, que eu não pegava lista ainda, e eu era gandula. Eu tinha que ser gandula do jogo. As mais novinhas, assim, geralmente base ficam de gandula. Uhum. E aí eu pensava assim, queria estar jogando, né? Uhum. Nossa, lá eu jogava, aqui eu sou gandula. E eu ficava pensando, assim, e daí eu às vezes chorava, voltava de jogo assim, chorando. Aí as meninas chegavam pra mim e falavam assim, Narinha, tem muito potencial, só que tu é muito nova, não desiste, continua. Tava com o quê? Com 17, 18? 16, 17 anos. E aí, em 2013, eu estreiei no Catarinense, que foi quando eu estreiei como profissional, porque daí o Kinderman jogava Copa do Brasil, Brasileiro e Catarinense. E aí, às vezes, batia competição. Daí, como o Catarinense era um nível um pouco mais baixo, eles faziam uns rodízios lá para dar oportunidade para as meninas e para já ir vendo, né? E aí, no Catarinense, eu entrei super bem na minha estreia, fiz um gol. Nossa. Fiz um gol, Já chegou joguei chegando. super bom. Era um time mais fraco, a gente o Catarinense e o Kinderman ganhava sempre de goleada, né? Mas eu fiz um gol lá que eu tirei 2 marcadoras e chutei de fora da área, né? Daí fiz um golaço, daí saiu lá na matéria, assinaram aos 16 anos, estreando como profissional de Garopaba, daí saiu de Garopaba. Saiu de Garopaba. E só que na época não tinha nem celular direito, Sim, né? Então, a mídia era não muito tinha muita coisa assim de hoje, no analógica Instagram ainda, né? e Facebook, né? Na época ainda era Face, procurar lá ainda deve ter. Sim. Mas daí, tipo, foi onde me seguraram, né? Me deram Sim. uma segurada, porque daí nesse campeonato comecei a jogar. Aí depois teve, em 2014, também joguei Catarinense. Eu jogava mais Catarinense e as competições de base, né?
Só que antes a base não tinha como tem hoje. Hoje tem sub-16, tem sub-18, brasileiro. E antes não tinha. Então, tipo assim, com 16 anos, 17, eu já fazia parte do time profissional. Por mais que eu não ia para ser relacionado para jogos, mas eu fazia time, meu nome tava no bid, tudo mais. Precisasse, eu tava ali. Tava escalado quase. Só que era muito assim, né? Era bem mais treino, treinava. Chegava no dia, não ia pro jogo. Treinava, não ia pro jogo. E aí aquilo dava um desânimo, assim, né? Muitas vezes. E tinha mais competitividade com relação até à própria posição no jogo, tipo, o zagueiro, o meio de campo, o atacante tinham, tipo, uma competitividade também pela vaga em si? Sim, tipo, tinha. de visibilidade? E na época eu jogava muito de meia, né? Meia atacante. E ali eram as meninas que hoje, né, são seleção e tal, os camisa 10. E era tipo assim, vinha de um time, de uma cidade que eu jogava só um campeonato municipal, não treinava. E aí lá elas já eram, tipo, bem mais, um nível muito mais alto, sabe? Só que daí tudo isso me ajudou a evoluir muito, né? Porque se eu ficasse esse tempo parada aqui, eu não iria evoluir. E lá, querendo ou não, eu conseguia aproveitar muito dos treinos e os conselhos, né? Eu lembro que na época eu soube ouvir muito. Então, tipo, elas vinham e falavam pra mim, calma, tu é muito nova, tem um futuro brilhante, não pode deixar cair, tu tem que evoluir, tu tá evoluindo, faz parte do processo. E aí eu escutando e eu ia, né? E que legal que o ambiente é assim, né? Acolhedor, né? Que tem eu peguei um time lá profissional, assim, do Kinderman ali 2013, 14, até 2015, quando eu saí de lá, que eram meninas, assim, bem, bem humanas, né? Elas se colocavam, por mais que elas estavam jogando, elas se colocavam num lugar, assim, de gente que, tipo, passou em teste, não vai passar num teste, vai ser titular de um time profissional, dia, né? Então tem todo um processo que provavelmente elas passaram também. Porque eram meninas mais velhas que eu, né? Tinha menina ali já tinha 23, 22, 20. E eu tinha ali 16, 17 anos. Eu já queria ser titular, né? Então, aquela vontade, né? E aí elas me ajudaram muito, né? Em 2014 joguei campeonato catarinense também. A gente foi vice do brasileiro. Daí eu tava inscrita. Eu acho que, se eu não me engano, eu joguei um jogo do brasileiro. E em 2015, na Copa do Brasil, eu cheguei a entrar em um jogo também, que a gente foi campeão. Mas é o que eu digo, né? Era um grupo que fazia a gente fazer parte, né? Por mais que a gente não tava ali jogando, mas elas sempre buscavam a gente pro grupo, sabe? Ah, vem, tu faz parte, tá inscrito, tu faz parte. Não desanima, tua hora vai chegar. E aí, até hoje, assim, quando eu encontro elas em outros times, né? Joguei contra o Corinthians, encontrei a Andressinha, a Portilho. E elas falaram, como é bom te ver em campo. Porque elas lembram, né, que eu chorava lá. Elas falaram, como é bom te ver em campo. Na época que eu joguei em Manaus, eu já jogava o brasileiro titular, né? Ali 2017 para 2018. E eu encontrei várias meninas, assim, que tinham passado por lá e viram, assim, eu jogando titular e chegavam em mim depois do jogo e falavam, como é bom te ver jogando, como é bom te ver em campo. Como é bom saber que tu evoluiu, né? Te ver evoluindo. E aí eu sempre agradecia, né, também. Se não fosse vocês lá atrás... Aquele conselho, toda né, ajuda, fez diferença, né? Só em dizer assim, calma, tua hora vai chegar, já era bom. Porque de repente, imagina, eu tá lá chorando, porque eu não tava jogando e chegar alguém e me dizer, tu é muito ruim. Imagina ver assim, não, a gente já aqui só tem menina boa, tu é ruim. Já Imagina, tá longe de casa, né, com a dificuldade. Então fez a diferença. Né? Além do apoio financeiro em si, o apoio emocional é fundamental. Pra pessoa não desistir do sonho dela, né? Porque é uma coisa que às vezes se torna, até pela visibilidade do próprio futebol feminino, né? Falando sobre isso, acho que é um bom gatilho pra gente puxar. A tua visão sobre isso, sobre essa visibilidade, tu ainda sente falta ou melhorou bastante a visibilidade pro futebol feminino no Brasil? Não, melhorou bastante. Isso de mais para trás, assim, ali quando eu comecei já melhorou muito. Mas ainda tem, né? Tem muito ainda que melhorar, mas é nítido, assim, que tá evoluindo, né? Cada ano, assim, a gente vê que evolui um pouquinho mais, questão da mídia, de transmissões. Isso, hoje eu ia te perguntar isso, né? Hoje todos os jogos do Campeonato Brasileiro tem lá a transmissão da CBF. Então, tipo, daí um ou outro passa ali na Band, Sport TV, e só que assim, se tu quiser assistir online, todos têm. Antes não tinha, né? O streaming possibilitou isso mais, né? Daí antes era mais assim, questão de, uma final, às vezes tinha um link lá, alguém ia transmitir, mas era muito difícil. Um ao vivo no Facebook, um ao vivo no Instagram. E o primeiro videozinho de gol da Sinara que estourou em Garopaba, qual foi?
Já que não tinha transmissão de tudo, né? Esse lá no Kinderman não tenho nenhum filmado, tu vê, né? É como mudou, né? Do Kinderman não tenho nenhum gol. Eu tenho esse que eu fiz no Catarinense, que foi adulto. E aí depois eu joguei a competição escolar lá, né? Que foi Brasileiro Sub-17, que a gente foi campeã. Fui destaque da competição. Peguei seleção Sub-20, uma convocação. E aí depois disso a gente foi campeão da Copa do Brasil. Aí estourou. Aí daí esse ano, 2015, foi o ano assim que... E tipo, como eu tinha jogado em 2015 a competição do Sub-17 ali no Brasileiro, eu estourei assim, fui destaque. Eu acho que era onde eu ia começar a ter mais oportunidade no time profissional do Kinderman. Aí foi quando aconteceu lá a tragédia que assassinaram o treinador. E aí o Kinderman encerrou as atividades. Teve alguma ligação com o futebol, assassinato? Eu não lembro dessa história. Eles tiveram... Era um ex-treinador que foi demitido. E aí deu uma treta lá. Aí ele depois se embebedou lá, voltou. Marcou uma reunião com os dirigentes e com o treinador no Hotel Kinderman, que tinha lá. Que era da família, né? Que era da família. E nessa reunião ele levou uma arma, ninguém sabia. Eles acharam que ele ia, sei lá, né? Porque ele fez parte do time, alguma coisa. Da história. E aí dizem que na hora que ele chegou na reunião, ele puxou a arma e foi pra matar. Daí quando ele puxou a arma, disse que o treinador nosso levantou e foi falar calma, foi tentar acalmar ele. No que ele foi tentar acalmar, foi onde ele deu o tiro, disparou. Foi um baque. E aí diz que ele só não matou os outros porque falhou no segundo tiro. Foi pra matar todo mundo. E conseguiram tirar ele. Depois acharam lá uma lista com os nomes. E as 7 pessoas, se eu não me engano, estavam na sala. Tinha lá um uísque vazio, assim, o cara tava bêbado demais e tal. E aí ali acabou encerrando as atividades, né? Não tinha mais clima, né? Não tinha clima. E foi um baque pra vocês? Foi porque assim... Esse treinador, ele já tinha fechado com a gente, ele já tinha escolhido as atletas que ficariam. Em 2016 eu voltaria pro Kinderman. Então, ali em 2015, quando aconteceu isso, foi dia 11 de dezembro. E então o time do Kinderman ficou todo desempregado quando encerrou as atividades, porque não tinha como seguir. E aí a gente ficou tudo, acabou o Kinderman, todo mundo foi pra rede social, que não pode acabar e tudo mais. O Brasil todo ficou comovido, né? Porque foi uma história, assim, muito... Querendo ou não, o cara, ele era um ser humano impecável, né? Além de treinador. Tinha família, tinha mãe ainda, tinha um filho pequeno. Então, tipo, deu uma repercussão muito grande, né? A história. E realmente não tinha clima para continuar. Só que, ao mesmo tempo, tinha ali um time que ficaria desempregado. Né? Claro. E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu ir para Manaus. Sim. Que o diretor lá do Kinderman, na época, ele já estava fechado com o time de Manaus desde outubro. Ele já tinha uma reunião que em 2016 ele não ia mais fazer parte do Kinderman. E aí, quando deu dezembro a tragédia toda, em janeiro ele já iria para Manaus. E aí foi quando ele pensou assim, ele ia pegar um time lá que não tinha tanta potência no futebol feminino. Ele aproveitou para empregar a gente, né? Quem quis ir. Boa parte de vocês foram pra lá. Boa parte foi, acho que a gente foi em 16, 17 mais ou menos. Foi a maioria do time. Ele ligou para todos, na verdade. Quem não quis ir foi por opção, né? E aí a gente pensou, só que daí era tipo assim, era Manaus, né? Longe. Outra realidade, Santa Catarina para ir para Manaus. Daí tinha toda aquela insegurança, que era um time que ninguém conhecia. Na época era um time assim que... Qual era o nome do time? Iranduba. Eles tomavam muita goleada, nunca tinha ganhado nada. E daí só que ele estava indo para lá para fazer o projeto, para fazer um time forte para começar a botar na potência, né? Do futebol. Só que de início era muito assim, a gente ficava na dúvida, né? Manaus já é longe, um time que não é ainda potência. E aí a gente ligava uma para outra, né? As meninas, e aí, tu vai? O Lauro te chamou, que era o diretor lá, né? E aí tinha uma menina que é aqui de Santa Catarina também, que é a Robertinha, e ela ia. Ela falou assim, Bassi, eu vou porque o gordo, que é o Lauro lá, que é apelido que a gente chamava ele, não ia colocar nós em barca furada, ele já ia pra lá e tal. E eu falei assim, daí eu falei, vou ver, né? E a gente ficou, vai, não vai. E ela ia ir de Floripa também.
Então, tipo, quando a gente decidiu que o Passinho tava junto contigo nessa... O Passinho ainda tava nessa. Uhum. E aí eu falei assim, não, tá, então eu vou. Ele me levou em Floripa, no aeroporto, eu encontrei essa menina que já também me ajudou muito lá no Kinderman. Então já conhecia ela e eu falei assim, vou com ela, né? Daqui de Santa Catarina foram vocês duas? De Santa Catarina foi nós duas. Uhum. E aí eu peguei e falei assim, agora vamos. Daí fomos. Daí 2016, logo que eu cheguei lá, a gente já disputou o Campeonato Brasileiro, né? E aí transformou assim a nossa vida, tipo, a gente imaginava uma coisa e foi totalmente o oposto para melhor. Nossa, porque a gente, legal. primeiro que Manaus, a gente já vê assim na mídia só Amazônia e Índio. A gente chegou lá, já tinha uma cidade enorme, cheia de shopping, coisa arada que eu tava perdida. Tu achou que ia no meio da Amazônia lá. Que muita gente falava assim, vai pra Manaus, vai ter jacaré de estimação. Eu falava, que isso, gente. E aí, tipo, o pessoal lá de Manaus, e aí, como que é lá no sul, vocês veem? O próprio teatro lá, né, tem um monte de coisa. Parece lá aquelas propagandas na Globo, eu só vejo lá, Amazônia. Só parece realmente. E o que eles acham que é aqui? Mato também, macaco? Não, daí eles ficam pensando, tipo, vocês Neve. achavam que era só mato, né? Uhum. Aí um monte de shopping, uma cidade grande, né? Enorme. E a gente já tomamos na chegada, assim, um impacto. Caraca, Mudou. Nossa, grande, né? Legal. Cidade, massa. E a gente já ficou, legal, tem shopping, vamos no shopping, começamos a conhecer a cidade. Aí, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, a gente ganhou de 1-0, fora de casa. E foi a primeira vez que o Iranduba ganhou um jogo do Campeonato Brasileiro. Nossa. E aí, quando a gente chegou no aeroporto, assim, um monte de repórter e gente, assim, pra entrevistar nós, gente cantando e pedindo autógrafo. E a gente falou, gente, que isso? Tipo, a gente tava se sentindo fora do Brasil, porque lá fora é muito assim, né? E aí a gente falou assim, que isso, tá? Daí começaram a vender os ingressos, divulgar o jogo, que o próximo jogo ia ser em casa. E aí começou a sair no jornal que o Iranduba tinha contratado, que era um novo projeto, que tinha vindo destaques do Sul e não sei o quê. E a galera quis ver. E aí lá em Manaus tem 2 campos que foi de treino da Copa do Mundo, né? Tem a Arena da Amazônia e tinha 2 campos. E a gente já ia jogar num campo desse. E aí a gente chegou pra jogar o campo um tapete, né? Era campo de treino e nós já achávamos um tapete comparado com o que a gente jogava aqui. E aí a gente entrou assim no campo, quando a gente entrou, que a gente virou a arquibancada lotada, assim. Mais de 1.000 pessoas. E tipo, como era de treino, era CT... As arquibancadas eram muito próximas. Sim. Então, tipo, parecia que aquilo lá tinha umas 100.000 pessoas. Era 1.000 pessoas. E aí eles começaram, e daí a gente ganhou o jogo e foi repercutindo, e a gente foi só quebrando recorde de público, fomos batendo recorde, campanha. A gente ganhou um jogo, depois ganhou um jogo em casa, depois a gente classificou, nunca tinha classificado. Daí a gente jogou na Arena da Amazônia, nunca nenhum time feminino tinha jogado lá. E a gente foi só quebrando recordes e fazendo história, né? Coisas que ninguém tinha feito. E aí, com isso, 2017 eu voltei, 2018 eu voltei, 2019 eu voltei. E ali, 2018 para 2019, 2017 para 2018, foi assim, foi o time que foi mais falado no Brasil, a maior potência, assim, no futebol feminino era o Iranduba. Um time que lá atrás ninguém nem sabia. Tipo, todo mundo queria jogar em Manaus. E tínhamos uma garopabense lá. Viu? Exato, porque a gente eu joguei em 2016 ainda, eu joguei a Liga Nacional, Sub-20, que a gente botou 25.000 pessoas. Nossa. Numa final na Arena da Amazônia. Não, 17.000 pessoas, minto. 17.000 pessoas, 25 foi um jogo do Brasileiro. 17.000 pessoas, um campeonato Sub-20, Iranduba e Centro Olímpico. Nenhum time de camisa era. E a gente botou lá 17.000 pessoas na arena. Foi loucurada também. A gente acabou perdendo, ficamos vice, né? Vice-campeão da liga. Mas já na semifinal a gente eliminou o Vasco, também tinha 9.000 pessoas. Então Manaus tocou muito nisso, né? Foi onde eu tive a oportunidade, porque daí lá tinha um campeonato sub-20. Eu me destaquei bastante. Eu consegui jogar mais o Campeonato Brasileiro pelo Iranduba do que eu jogava no Kinderman. Chegou a ser campeão com o time? Eu cheguei a ser campeã dos estaduais, né? Ganhei 3 amazonenses. Mas Campeonato Brasileiro, não. A gente classificou o primeiro ano, que já foi histórico, né? Entre as 8. Depois a gente chegou um ano na semifinal, que foi esse jogo contra o Santos, que foi em 2017 para 2018, eu acho, que deu 25.000 pessoas
na Arena da Amazônia. E aí a gente bateu o recorde do público brasileiro, né? Uhum. E lá em Manaus podia juntar todos os jogos masculinos do amazonense, que não deu aquele público. Nossa, então, tipo, legal, a gente, em Manaus foi assim, foi onde eu tive o contato com a torcida, onde eu comecei a vivenciar aquilo como parecia fora do país. Que a gente não tinha isso no Brasil, nem os times grandes, que hoje são potências, que já eram na época, Corinthians, Ferroviária, sempre foram um time forte, mas eles não botavam tanta gente. E a gente começou lá em Manaus a colocar todo esse público. E daí lá foi tendo reconhecimento. Tu pegava Uber, o pessoal perguntava, tu joga no Iranduba, tira uma foto comigo. Ia pra shopping, a gente era reconhecido em shopping. Que legal. Tu passava assim, vocês são jogadores do Iranduba? São. Daí tirava foto, fazia uma vez até um assalto, cara. Falar. Te juro, a gente morava num bairro lá. E aí as meninas iam pra um show, lá final de ano, assim, acho que era... Não sei se era esses do Gustavo Lima, Vila Mix, alguma coisa assim. Uhum. E aí as meninas, na frente da nossa casa tinha um baú de carreta lá, não sei se é baú, a parte de trás que fala. Caminhão, fica lá, aquela parte que é só de trás que fica parada. É um baú, uhum. E aí a gente as gurias saindo do portão, uma esqueceu a identidade. Aí voltaram pra pegar e embaixo desse baú lá no escuro tinha os caras que estavam assaltantes, né? Manaus era perigoso, era muito perigoso, né? Cidade grande. E aí sempre falaram pra nós, né? Que não podia sair e tal. E aí as meninas foram sair e voltaram pra pegar a identidade. E daí nisso os caras abordaram ela com a arma. Passa, a gente vai passar tudo. Daí o outro assim, esse é as meninas do Iranduba que jogam ali, cara, não sei o quê. Elas contaram pra nós, a gente não acreditava, né? Elas chegaram falando e, tipo, não foram assaltadas porque eram as meninas do Iranduba. Que era o pessoal dali, sabe? E, tipo, eles sabiam que ele tinha um time. Já vou mandar um gol pra ti, hein? Porque se fosse, era tipo assim, só morava mulher lá dentro, né? E aí, tipo, querendo ou não, era... Não, quando aconteceu isso, a gente falou, agora esse foi o auge, né, cara? Não ser assaltado porque joga no Iranduba. E a gente contava assim, as pessoas não acreditavam, né? Falavam, não, mentira, né? E aí, 2018 eu voltei pra lá, 2019 também. Aí a gente jogou a Libertadores em 2018. Legal. Joguei pelo Iranduba. Porque aí, como 2017 a gente fez essa campanha, 2016 e 2017 a gente teve essa campanha toda. Aí teve todo esse negócio de botar a torcida, que os outros times não colocavam. A Libertadores seria no Brasil. E aí, como a Corinthians e Ferroviária, se eu não me engano, tinha vaga, a gente pediu a sede, né? O diretor pediu a sede. E se fosse autorizado, poderia entrar um time do estado. E aí foi quando eles deram a sede para Manaus, por causa dessa visibilidade, público e tudo mais. E aí o Iranduba entrou como sede, né? Daí a gente jogou a Libertadores 2018, ficamos em terceiro lugar na Libertadores. E aí em 2019 ainda voltei pra lá. Só que daí em 2019 já o Iranduba começou a meio que dar uma decaída, né? Em questão de estudo, assim, estrutura, time. Ali depois da Libertadores criaram um masculino também, eu acho que deu uma atrapalhada no processo. E aí meio que a gente começou a passar umas dificuldades ali em 2019. A pandemia também já estava iniciando? Não, pior que não. Pior que não. A pandemia foi bem logo quando eu vim pro Grêmio, no começo do ano. E aí 2019 já foi bem mais, assim, pra gente que tinha visto 2016, 17, 18, 19 indo numa crescente muito alta. Chegou em 2019, foi dando uma decaída, sabe? A gente sonhava com algo pra mais. Aí daí a maioria foi saindo já, 2019... Teve meninas saindo no meio do ano, teve meninas falcando o time no meio de temporada. E aí o Iranduba já começou a ficar com a situação mais difícil, cenário mais complicado. E aí, 2019, né? Aí 2019 a gente falou assim... Aí 2019 eu falei assim, não quero mais ficar. Tinha saído, tipo assim, todas as meninas já que vinha, tipo, sobrou 2 em 2019, eu e mais uma. Nossa. Até dezembro que era o contrato. O resto rescindiu antes... Fizeram um acordo e tal. E aí 2020 era uma incerteza, né? A gente não sabia se 2020 seria como foi 2019, ou se 2020 o Iranduba voltaria a ser a potência que era em 2018. E aí, como eu já dava 4 anos lá, longe de casa, eu falei assim, eu vou sair. Tu vinha com frequência pra cá nessa época? Eu vinha só em dezembro. Só em dezembro. E aí 2019 também aconteceu que o meu pai passou mal em agosto ali, ele teve um infarto, né?
E ele ficou muito mal e eu tava jogando em São Paulo. E aí na hora eu vim pra casa, porque daí era mais perto, e aí depois tive que pagar a passagem pra voltar pra Manaus. E aí me assustou um pouco aquilo, né, em 2019. E aí já tava uma situação difícil. Sim. Aí já tava longe de casa, meu pai teve um infarto, quase perdi meu pai. E eu pensei assim, voltar pra Manaus de novo, longe de tudo, não sei como vai ser 2020 em Manaus. Aí eu peguei e consegui, em 2019, final de 2019, eu consegui uma agente, né, que é meu empresário hoje, eu conheci a Brasil Talentos Esporte, que é uma agência de atletas, né, que agencia. E eles me perguntaram se eu renovaria com o Iranduba ou não. E eu falei que eu não tinha interesse, mas que eu ainda não sabia, né. E aí eu peguei, eles perguntaram, né, se eu tinha interesse em fazer uma parceria e tal. E aí eu falei assim, a gente pode ver, né. Ele falou, não, sem compromisso, a hora que a gente arrumar alguma coisa a gente te apresenta o time, a proposta e tudo mais. E eu falei, tá, tudo bem. Eles perguntaram se eu tinha algum interesse em algum time, daí na época eu ainda falei que era Kinderman ou Grêmio, porque o Grêmio estava subindo para a Série A, e o Kinderman era um time que eu sempre tive vontade de voltar. Depois ali que eu comecei a jogar mais, que eu tive a experiência em campo, assim, eu queria voltar para o Kinderman para poder ajudar mais e vestir mesmo a camisa, sabe? Que lá foi um processo assim que eu não jogava tanto, né? Então lá quando tu ia pro quando eu imagino assim que eu ia jogar mais, foi quando aconteceu tudo. E aí eu fui estourar mesmo em Manaus, né? Claro. Foi onde eu tive bem mais oportunidades. Então por isso que eu digo que Manaus também foi muito importante em tudo, né? Claro. Desde a questão com esse contato com a torcida e ascensão, né? Isso, tanto poder jogar, né? Joguei um sub-20, aí depois já comecei a fazer parte do time profissional, jogava brasileiro. Cheguei a entrar na Libertadores. Então, tipo, Manaus é um lugar que eu tenho muito carinho, né? Desde lá do primeiro dia que eu cheguei, que eu vi o Manaus de outros olhos. E o amor que tem aquele povo, né? O amor pelo futebol feminino, principalmente, o tanto que eles nos acolheram. Claro. E se não fosse lá a galera, a torcida de Manaus, a gente não teria estourado, né? Seria só mais um time ali na... Esse apoio da torcida para vocês como atleta faz toda a diferença, né? Faz, principalmente que a gente estava indo para um lugar que a gente não conhecia. Daí a gente já estava indo para um lugar que a gente não conhecia. Querendo ou não, a gente vinha de uma tragédia. A gente já estava, né, bem abalado. É. E aí a gente chegou lá e viu a gente viu assim, hoje eu vejo que foi uma oportunidade, né? Eu vejo como uma oportunidade, porque de repente se aquilo não tivesse acontecido, a gente não sairia por lá. A única parte que toca, assim, que não dá pra dizer, foi uma coisa boa, foi que a gente perdeu um ser humano, né, cara? Sim. E, tipo, era um cara, sensacional. Zero defeitos, assim, pra falar. Então não dá pra dizer assim, foi bom, né? Não foi bom, a gente perdeu um cara. Mas deu pra ressignificar a situação, né? Vendo por outros olhos, né? Querendo ou não, a gente não poderia trazer ele de volta, a gente tinha que seguir, ou todo mundo parava e ficava desempregado, ou a gente fez o que fez, que foi recomeçar em outro lugar. Então esse recomeço em outro lugar deu muito certo, né? A gente conseguiu... Totalmente certo, né? Totalmente certo. A gente conseguiu esse apoio do futebol feminino. O futebol feminino começou a evoluir bastante. E a gente, né, como atleta, de viver aquilo que a gente não vivia no Brasil, né? E como que chegou o Grêmio? Essa empresa que passou a te agenciar, que te apresentou as oportunidades dentro do Grêmio? Aí quando eu falei que eu não queria mais, lá em 2019, que eu não ia renovar, o diretor chegou pra mim, não, 2020 a gente vai melhorar e tal. Eu falei assim, não, cara, eu não consigo, não vou me sujeitar a passar. Se melhorar, 2021 a gente conversa, né? Preciso ver e tal. Daí ele falou assim, não, porque vai melhorar. Porque, na verdade, o Iranduba também teve uma... Que agora saiu, né? Que eles tiveram um negócio lá do patrocinador. Que fizeram um patrocinador master e esse patrocinador não pagou. Então, tipo, 2019 a gente começou a ter os problemas a partir disso, né? Eles contavam com esse dinheiro do patrocinador, que era um patrocinador de fora. Pagava em criptomoedas, uns negócios assim que era lá de fora. E eles ficaram na mão. Então, tipo, eles fizeram um elenco contando com aquele dinheiro. E quando chegou na hora, eles não tinham o dinheiro. Porque o patrocinador deu fraude neles, entendeu? Então, tipo, só que a gente não tinha culpa, né? Claro. E aí, ou a gente se sujeitava a passar aquilo novamente em 2020, ou a gente tentaria algo novo. E aí, lá em Manaus tem o 3B, que é um time também que
hoje disputa a Série A2 do campeonato, que era rival da gente, né? E a já teve até 2017, ali teve a parceria Iranduba e 3B. Na época ali que estourou, a gente era parceiro. Eram parceiros. Aí depois eles acabaram desentendendo, o dono do 3B com o diretor, e aí separou, foi cada um pro um lado. E esse 3B tem uma estrutura muito boa. O cara é empresário lá, e ele tem uma estrutura surreal, centro de treinamento próprio, academia própria, tudo do bom e do melhor, né? Uma estrutura muito forte. A gente sempre fala que é uma pena eles não terem subido ainda pra Série A, e também porque eles fazem geralmente elenco para disputar o Amazonense, depois um elenco para disputar o Brasileiro, e aí não tem um ano, tipo assim, de janeiro a dezembro. Ele fecha contigo de janeiro até junho. E aí depois ainda não tem essa sequência. Então a gente fica meio assim, né? Ou eu vou para um time que me paga um ano de contrato, ou eu fico meio ano. Sim. Sendo que depois, meio ano, se eu sair de lá, o campeonato já tá na metade, é mais difícil de encontrar time e tudo mais. Aí os atletas não querem ir, né? Isso, mas mesmo assim, ele veio fazer a proposta pra mim em 2019, pra eu voltar em 2020 pra Manaus, só que daí eu iria pro 3B. Aí, como eu tinha faculdade, que eu tava pra me formar, eu pensei assim, ou eu troco de faculdade, ou eu volto pro 3B e continuo minha faculdade. Daí eles não tinham bolsa, o Iranduba tinha bolsa também, né, quando eu fui pra lá. E daí ele falou assim, não, eu pago a tua faculdade, e aí me ofereceu o salário para 2020. Daí eu peguei e falei assim, vou fechar com o 3B, né? Fechei com ele. Daí fechei assim de boca, né? Ainda não tinha assinado nada. Sim. Falei assim, não, então tá, eu vou voltar e tudo mais. Daí em dezembro eu vim pra cá de férias. E aí esse cara da agência lá do Brasil Talentos Esporte me mandou mensagem. Falou assim, tem uma proposta pra ti. Daí eu falei assim, fala. Daí ele falou assim, tô falando com a treinadora lá do Grêmio, o pessoal do Grêmio. Daí eu falei assim, meu Deus. Na hora eu pensei assim, o que eu fiz da minha vida? Eu falei assim, caraca, velho. Eu falei assim, eu quero, mas não dá, né? Eu já fechei com o cara lá. Daí eu falei assim, pô, cara, essa semana mesmo, acho que não fazia uns 3 dias que eu tinha falado. Falei assim, eu fechei com o Bosco lá do 3B. E ele conhece, porque ele também bota muita menina lá no 3B, né? Sim. Aí ele falou assim, olha, eu conheço o Bosco como pessoa e tenho atletas lá, né? Ele vai muito pelo lado do atleta. Se tu quiseres que eu fale com ele e ver o que ele vai falar, né? Eu posso falar com ele. Eu falei assim, cara, se tu quiser falar com ele, tudo bem, mas eu não... Se ele falar algo assim que já tá contando comigo, que eu já dei minha palavra, eu não quebro minha palavra. De jeito nenhum. É só se por um acaso ele falou assim, não, relaxa. Daí ele falou com o Bosco lá, do 3B. E aí eu fiquei esperando. Aí o Bosco me ligou um dia. E daí a minha foto do perfil ainda, do WhatsApp ainda era eu com a camisa do Grêmio. Porque eu era gremista, né? Sim. Então, tipo, mesmo quando eu joguei no Iranduba, eu usava a camisa do Grêmio pra sair, né? Então, tipo, eu sempre fui muito fanática, torcedora. E aí ele me ligou e ele falou assim, essa foto aí, já tá até a foto do perfil. E eu falei assim, não entendi, né? Ele falou assim, aí fala. E o cara, ele já tinha até me pagado o salário, eu ia pra lá, esse do 3B, eu ia pra lá em fevereiro. E ele falou assim, se tu fechar comigo, eu já vou te pagar janeiro, mesmo tu não estando aqui. Ele me antecipou o salário de janeiro, que não era nem pra eu ter janeiro. E em fevereiro, quando tu voltar, a gente começa normal e tal. Eu falei, não, beleza. E aí ele me ligou e falou assim, o Juani me ligou, que é meu agente hoje, né? O Juani me ligou, falou que tu tem uma proposta do Grêmio. E eu vejo muito o lado do atleta, porque eu tô começando aqui com o futebol feminino, ainda não tô fazendo contrato anual. Ele me falou que lá é contrato anual, tu vai ter bolsa de faculdade. Falou também que tu é gremista, eu já vi aqui na tua foto. Então ele falou assim, eu perco muito te liberando, mas ao mesmo tempo eu queria deixar tu bem à vontade, e se for do teu interesse, numa próxima oportunidade, se a gente puder trabalhar junto e tal. Daí a hora que ele falou aquilo, eu falei assim, meu sonho. Resolveu minha vida, né? Porque, pô, daí eu fiquei pensando, voltar pra Manaus, uma proposta do lado de casa. Sim. E a proximidade também, né? A distância entre o Grêmio e 3B, né? Sim, exato. E aí também ir pro rival, né? Sim. Mas isso não seria problema porque, né, eu cumpri minhas partes lá, tipo, todo mundo foi saindo, eu fiquei até dezembro, então eu não teria nada pra E eles não eram ir. parceiros naquela fase ainda, né? Que
que tu tava lá, né? O 3B e 2017 para 2018, se eu não me engano, eles foram parceiros. Aí isso já foi ali final de 2019, né? Quando eles já tinham cada um o seu time. Já tava rivais. Já tava rival. E aí eu peguei e falei assim, daí foi quando eu fechei o contrato com a agência, né? E aí eu falei assim, não, então eu quero ir pro Grêmio. Se ele me liberou de boa. Aí que nem ele falou, se tu puder, né, só devolver o dinheiro lá do salário, que eu nem tinha gastado ainda, graças a Deus. E a passagem que ele tinha comprado antecipada também. Aí eu teria que reembolsar. Só que como ele comprou antecipada, era R$500, eu acho, que era de Floripa para Manaus. Daí a gente fez um acordo, eu e meu empresário, a gente pagou cada um metade da passagem, o salário eu ainda tinha, devolvi. E aí foi quando eu fui pro Grêmio. Daí eu consegui fechar em janeiro. Aí, quando eu fui pro Grêmio, foi logo quando começou ali a pandemia, né? A gente jogou ali um jogo, eu acho que do Campeonato Brasileiro, 2. Umas 2, 3 rodadas e já deu a pandemia. Aí vim pra casa, daí fiquei um tempo treinando em casa. Depois voltei pra lá quase setembro, eu acho, agosto, por aí. Mas foi assim que eu cheguei no Grêmio. E tá até hoje? E tô até hoje. Agora tá de repouso, é isso? Isso, daí agora eu tô me recuperando da lesão, né? Machuquei agora ali 31 de maio, se não me engano, foi o último jogo. Na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu rompi o ligamento cruzado anterior. Daí fiquei um mês fazendo pré-operatório, fiz a cirurgia. E aí agora tô aí com 5 meses de cirurgia, recuperando, só pela volta. Ansiosa pelo jeito. Ansiosa pra voltar. Ô, Sinara, e o que te fez torcer pro Grêmio? É a influência do gaúcho aqui na região? Algum amigo, algum colega? Então, eu sempre falo que eu sou, desde sempre fui gremista, né? Mas, na verdade, essa história eu nunca contei em lugar nenhum. Exclusiva. Mas tem... esse dia eu tava lembrando com o meu irmão ainda, eu falei assim, seria legal falar, né? Essa história em alguma oportunidade. Ele falou assim, é verdade? Porque lá na época que a gente fazia os campinhos, um dos guris tinha o uniforme completo ali, tinha 12, eu acho, 6 camisas do Flamengo. E eu, na época, eu era o quê? Eu tinha uma camisa do São Paulo que eu usava. Eu era 7 bandeiras, eu não tinha time definido. O Passinho sempre falava que eu era havaiana. E o Passinho era gremista e Havaí, né? Ele é gremista e ele era havaiano. E aí, eu não tinha time. Eu não tinha nenhum time. Só que esse menino que tinha o jogo de camisa do Flamengo, ele fazia nós usar a camisa do Flamengo. Então, eu jogava com a camisa do Flamengo. Mas mesmo assim, quando alguém perguntava qual é teu time, eu não sabia, não tinha time. E quando eu tava jogando com o menino, eu falava que eu era Flamengo, né? Sim. Que eu vestia a camisa e tal. E aí teve uma época ali, 2010, 2011, antes de eu fazer o teste lá, que eu e meu irmão, a gente ajudava a minha mãe a pegar a latinha na praia. A gente pegava latinha no verão pra vender. E a gente juntava a latinha e na Praia do Ouvidor, ainda era a época que podia entrar os carros, né? E lá tinha muito gaúcho. Muito, 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 muito gaúcho. E aí, quando eles perguntavam, que time tu torce? O meu irmão sempre foi gremista. Porque ele era gremista mesmo, desde pequenininho. Ele já tinha camisa e tudo, porque ele ia pra Laguna, que tem os parentes da minha mãe em Laguna. E daí lá tem um tio meu que era muito gremista, né? E aí ele já se influenciou por lá e eu não ia tanto, acabei não me influenciando. E quando alguém perguntava que time eu torcia, eu não sabia. Eu era campinense. Que time tu torce? Campinense. E aí, eu não sabia. Aí a gente começou a ir buscar latinha na praia, pegava latinha, a gente saía. E aí sempre que os gaúchos, tinha muito gaúcho na praia, eles perguntavam, que time vocês torcem? Daí ele pegava e falava, eu sou Grêmio. E daí os caras, tinha muito gremista, os gremistas davam gorjeta pra ele, dava dinheiro a mais. E eles perguntavam pra mim e eu falava, não sei. Aí uma época, às vezes eu falava Flamengo. Eles, não, Flamengo é do Rio, tu mora aqui pertinho. E aí a gente falava assim. Daí meu irmão falou assim, é melhor tu ser gremista. Vai ganhar ele ganhava R$10, ganhava 5, e pra nós era muito, né? Claro. Pô, a gente não tinha nada, tava ali catando latinha. Daí sentava lá, o cara oferecia churrasco pra nós. Daí quando ia nos do Inter, né, ele falou, que time tu torce? Dele, sou gremista. Daí assim, não vou te dar essa latinha não sei o quê. Daí eu ficava vendo aquilo, daí um dia eu olhei pro meu irmão e falei assim, eu vou ser gremista também, porque aqui tem bastante gremista. E aí eu peguei e comecei. Daí, desde quando eu entendo, de começar a torcer mesmo, né? Eu sou gremista, mas mais por essa história, da
da gente ir na praia, pegar latinha. E o Passinho sempre falou, né, que eu era gremista e havaiana. Eu sabia que tu era gremista. Ele falava, sempre falou assim, não, tu é gremista, igual o professor. Mas quando o Avaí joga, a gente torce pro Avaí. Porque o Grêmio é nosso time que representa no brasileiro. Geralmente o Avaí Figueira fica um sobe, o outro desce, Era muito comum isso, E aí, tipo, a gente ficava com esse de 2 times. E aí meu irmão, assim, cara, daí a gente ficou. Daí esse dia eu tava lembrando isso, né? Meu irmão, porque desde quando eu fui pro Grêmio, eu já era fanática, né? Viu o jogo na TV, secava o Inter. Não, tenho foto assim que eu tô ajoelhada de Libertadores, secando. Tem jogo que tá Flamengo e Inter e eu tô com o secador. E eu tinha bastante foto já no meu perfil com a camisa do Grêmio, porque isso ali é bem ali com essa indecisão assim de time, lá quando tu tem 9, 8 anos, né? Sim, tinha claro, 10 anos. É normal. E aí, tipo assim, a gente ganhava bastante roupa, né? Porque como a gente era bem humilde, a gente volta e meia, a gente ganhava roupa. E vinha as camisas de time. Como eu jogava futebol, eu botava as camisas. Na época lá de São Paulo, que eu tinha uma camisa de São Paulo, o Rogério Ceni batia falta. Aí a gente falava que o meu irmão era o Rogério Ceni, a gente dividia a camisa e tal. E ele já não, como ele tinha uma camisa do Grêmio, pra ele só usava do Grêmio. Só usava do Grêmio. E não tinha nenhuma do Palmeiras, né? Não tinha nenhuma do Palmeiras. Meu outro irmão, meu sobrinho, são palmeirense roxo. Até que fim, né? Meu sobrinho, eu já tava preocupado meu sobrinho eu fico falando, porque desde pequenininho a gente deu tudo pra ele do Grêmio. Tudo. Chegou aquele jogo ali em 2017, eu acho. Não, 2013, por aí. Um jogo lá que o Palmeiras ganhou 3-0 do Grêmio. Ali foi a divisória dele. O que ganhar... Que a mãe dele é gremista e o pai dele é palmeirense. Tá. Quem ganhar é você. Torcedor. Palmeiras ganhou 3-0. Tinha uns 7 anos, hoje ele tá com 12. Vai fazer 12 anos agora em janeiro. Jeito. E ele virou palmeirense. E dali a gente não conseguiu mais trocar ele. E eu prometia coisa, e era bola, e era roupa, e era tudo. E ele não trocou mais. De jeito nenhum. Daí ele virou palmeirense e a gente não consegue mais trocar ele. Isso aí. Mas desde pequenininho, tudo do Grêmio. Eu ia dar presente, eu dava do Grêmio. Portinha do quarto dele era uma plaquinha. Aqui dorme um gremistinha. A coisa mais engraçada quando ele aprendeu a ler. Aqui dorme um gremista. Eu não sou gremista, sou Palmeiras, se eles tirar. E aí foi. Que legal. Mas foi mais por influência do meu irmão e essa questão de ter muito gaúcho aqui em Garopaba, né? Claro. E aí a gente vê. O pessoal do Inter vai ficar triste contigo. Não, Inter não dá, não. Inter acho que não seria de jeito nenhum. E o Avaí, ainda torce um pouquinho o Avaí? Não, daí o Avaí eu tenho, acho que por ser azul, eu acho o azul muito lindo do Avaí. Né? Daí entre Figueira e Avaí, desde sempre gostei do azul, né, do Avaí. Daí entre Figueira e Avaí eu já falo que eu torço pro Avaí. Se estiver jogando no Avaí, algum time que não seja o Grêmio. Agora Avaí e Grêmio, eu torço pro Grêmio. Mas o azul do Avaí me encantou. E o Kinderman fez uma parceria com o Avaí, né? Então se reforçou mais ainda isso, né? Daí agora, uma pena que acabou o Kinderman, né? Pois eu ia porque eu sempre falo isso também, desde quando eu me tornei lá, quando eu comecei a jogar lá no Iranduba. Daí comecei a jogar até em final de 2019, quando o cara entrou em contato lá comigo, eu falei, né? Kinderman ou o Grêmio, né? Que era os mais perto da Série A, né? E aí eu pensei assim, eu queria voltar no Kinderman com a maturidade que eu tenho hoje, com as experiências que eu já vivi, querendo não tô mais madura, né? Já tô jogando e tal. Queria representar a camisa de onde me formou, né? Querendo não, foi lá que eu tive a oportunidade. Sim. E aí eu fiquei pensando, aí quando fez parceria com o Avaí, eu pensei assim, matar o passinho do coração, né? O Walter também, os dois havaianos. Imagina, havaiano roxo, né? Eu Azul, pensei, né? Roxo, eu tinha vontade, só que aí ele conseguiu lá, ele conversando lá, eles queriam o de caçador, o seu Salésio lá, que na época era o falecido Salésio, fundador do Kinderman, Isso, fundador. Ele fez a proposta, só que na verdade era pro Napoli. Não era pro Kinderman, era pro time que ia jogar a Série A2. Sim. E aí, como eu tinha o Napoli ou o Grêmio, daí o Grêmio tava na Série A, né? E era mais perto da minha casa, aí eu escolhi o Grêmio, né? Mas ainda assim, segui com a vontade. Não, o dia que ele quiser pro Kinderman, eu vou. Daí, quando eu jogava Iranduba e Kinderman, ele vinha em mim, ele falava comigo. O pessoal lá do Kinderman via o quanto eu tinha evoluído, né?
E daí ele sempre via em mim, e aí, vamos vir pro Kinderman? Eu falei assim, bora agilizar. Eu sempre brincava com ele assim no final dos jogos, né? Vamos trazer contrato aí, né? E aí, quando foi, ele quis, porque ele foi bem na época que ele formou o Napoli, né? E ele tava procurando reforços pra manter, pra subir o Napoli pra Série A, né? E aí ele queria pro Napoli, e daí pra mim eu já não... Daí surgiu o Grêmio, daí eu falei, Napoli e o Grêmio, daí eu falei assim, não, se fosse o Kinderman, eu acho que estaria balançado mais pela questão da história e tudo mais. Mas chegou a conhecer o seu Salésio? Chegou a conhecer? Sim, desde quando eu fui fazer o teste lá até... Ele tava sempre por lá, né? Sempre. O cara ali, ele respirava futebol feminino. Pois é, tanto é que né? Na entrevista agora da família dele, eles falaram, né, que não tem como manter porque ele tinha tudo na cabeça, né? Claro. Ele nunca fez planilha, ele nunca fez nada pra dizer como ele administrava. Ele simplesmente administrava. Então, tipo, quando ele faleceu, foi tudo com ele. Sim. Porque se ele tivesse deixado lá no programa, né, tudo, daria pra seguir, mas assim era mais complicado. Foi uma perda grande pro futebol feminino, né? Foi muito grande, porque é um time ali que a estrutura é impecável, né, lá no Kinderman. Desde alojamento, questão lá que eles têm o hotel também, e o cara, ele fazia de tudo, refeição também, então ele tinha tudo muito certinho, né. Ele valorizava, todo ano ele montava uma equipe competitiva, o Kinderman estava sempre buscando estar ali em cima, né? Jogou 2 Libertadores agora nesse último ano, foi vice-campeão ano passado do Brasileiro, então tipo, sempre foi um time assim que não tinha tanta espessura de camisa, mas pra, tipo assim, pra uma pessoa que não assiste, porque quem assistia, tu assistia ali um Kinderman e dava maior favoritismo até que muitos times de camisa, entendeu? Que estavam recém começando. Ele tinha muito tempo futebol feminino, né? Então foi uma perda muito grande pro futebol feminino. 2, né? A primeira com a morte do seu Salésio e depois, consequentemente, o encerramento, né? A família optou em encerrar, né? Exato. E será que o Avaí, tu que tá no meio, o Avaí tem essa... Porque eles têm a vaga da Série A do Brasileiro, né? Mas a vaga só pode ser pro Avaí, eu vi só o que eu tinha lido ali, né? Que eles tinham intenção de, se o Avaí quisesse assumir, né? Isso. Eu acho que daí eles teriam que mudar o nome, né? E daí eu não sei se dá pra mudar. Eles não querem que use mas o nome. Mas eu acho que eles iriam esperar a presidência, que até que já aconteceu, né? A eleição lá da presidência, e daí eles iriam decidir. Ah, sim, agora mudou a Porque presidência como o Avaí subiu pra Série A, ele vai ter que ter um time, né? Se vai ser o do Kinderman, eu não sei. Mas ele vai ter que ser um time obrigatório. Sim. Então, não sei o que eles vão fazer, se eles vão resolver seguir com o projeto de lá ou se vai trazer pra Floripa. Porque lá tem tudo, né? Tem campo, tem alojamento. Só que, pelo que eu li, a família não quer que use o Kinderman, né? Não, o nome, a marca, eles não daí eu não sei querem. se seria possível, porque o Kinderman que tem a vaga, né? Eu não sei mas talvez como que seria. Talvez, juridicamente, ninguém sabe como é que isso não sei, não faço ideia. E um recado aí que a Sinara dá para as meninas que jogam hoje, né? Toda essa tua história. Quero começar, né? A gente já falou de persistência, né? De confiança, né? Mas, claro, a gente sabe que precisa de investimento, né? Desde a base, né? Igual a gente falava antes no bastidor aqui, se fala muito de esporte e aí só vê o futebol. E aí também só vê o futebol masculino, né? Já deixa o feminino de lado. As outras modalidades também sofrem com isso. Eu acho que o feminino está bem próximo disso, né? Das outras, embora a paixão do brasileiro seja o futebol, né? Sim. Eu acho que, principalmente pra gente que mora assim em cidade pequena, né? Tem pouco, né? A gente vê pouca competição, principalmente. Tipo, o futebol feminino não tem tanta competição. Para outros esportes, todos os esportes, na verdade. E eu acho que vai muito do incentivo, né? De ter a competição. E mesmo que não tenha, que tu dê um jeito, né? Se tu quer. Eu acho que assim... sei lá, continua treinando, mesmo que seja sozinha. Treina onde dá. Tu é menina, mas tem uma escolinha de futebol no masculino. Aí, principalmente se for novinha, né? Porque geralmente quando a gente é criança, é até melhor que a gente comece com os meninos, que a gente pega uma força, a gente aprende mais. E como não tem ali a escolinha de futebol feminino ainda, eu acho que se a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás, né? Então, assim como eu tive a oportunidade, eu acredito que muitas podem ter, desde que persista, né? E não se deixe levar pelas adversidades, porque eu acho que dificuldade em tudo que a gente vai fazer tem, né? Tu como apresentador, ou como repórter, qualquer coisa que tu vai começar, tu vai ter ali no início. Tu não vai chegar sendo o cara mais top
de Garopaba. Tu vai começar ali por baixo, tu vai ouvir bastante crítica, vai ouvir bastante coisa. Muitas pessoas vão dizer que tu não vai conseguir. E hoje eu tenho em mente, assim, sempre que eu vou dar um conselho, eu falo assim, procura ouvir as pessoas que querem, que você vê que tá te dando ou uma crítica construtiva, ou que tá te falando algo para te ajudar. Porque lá atrás eu tive muitas pessoas que eu ouvi. Eu optei ouvir as pessoas que eram profissionais na época do Kinderman, que nem eu falo das ex-atletas, né? Só que antes, por fora, eu ouvia bastante coisa. De que futebol não é pra menino, de que não tem futuro. Pra menina, né? Pra menina, futebol não é pra menina, futebol não tem futuro. E eu ficava pensando, será? E aí, só que lá eu convivia com meninas que estavam na seleção brasileira, que falavam assim, não, calma, tu ainda é nova, tu tem muito pra percorrer pela frente, saber não desiste, também, né? tu tem que saber trabalhar. E aí hoje eu dou um exemplo assim, eu como lateral, né, que hoje eu sou lateral. Eu como lateral dou um exemplo assim, eu tô num jogo, alguém chega pra mim e fala assim, nossa, tu cruza muito mal. Antes, eu iria ouvir isso. Eu iria dizer assim, caraca, eu cruzo muito mal, aquilo ia me deixar abatida, e ia ficar, nossa, eu cruzo mal. E aí alguém chega pra mim e fala assim, tu tá cruzando errado, mas olha só, posiciona melhor o teu corpo, tenta fazer o arco, tira da goleira. Daí sempre vai ter, tu vai ouvir as duas críticas. Daí eu fico pensando assim, eu vou ouvir aquele que falou que eu cruzo mal, ou eu posso ouvir aquele que falou assim, tenta tirar um pouco da goleira, e eu vou lá e faço de novo e acerto. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que também ter consciência do que e quem a gente vai ouvir para absorver. Porque quando a gente começa... Eu ouvia muitas críticas negativas. E aquilo me abalava. Eu ficava muito tempo falando, meu Deus, não dá. Futebol não é pra menina. Futebol não dá futuro. E aí, eu ficava na mesmice. A partir do momento que eu comecei a escutar as pessoas assim, calma, trabalha, tu vai evoluir, tua hora vai chegar, né? Se alguém fala assim, não, tu tá cruzando errado. Tu também tá jogando errado, cara. Não, mas se alguém chegar aí pra mim e falar assim, Sinarinha, que às vezes as meninas me chamam de Si, que é mais fácil. Si, tá cruzando muito pra dentro, tenta tirar um pouco da goleira. Eu faço um beleza e vou lá. Na próxima vai de novo, principalmente em treino específico, é uma crítica construtiva, né? Tu vai lá, tu escuta, fora, né? Porque às vezes tu tá no campo, às vezes não tem uma visão que alguém tá na arquibancada enxerga ou de algum posicionamento que você então possa eu acho que tu tem que saber ouvir, né? Saber ouvir primeiramente e quem tu vai ouvir, o que tu vai filtrar, porque tu vai ouvir de tudo. Ninguém vai só te apoiar em nada. Tudo tu vai ter crítica. Né? Às vezes até tem mais negativo do que positivo. Bem mais. E até hoje em dia, aqui em Garopaba, ali no Campo Duna, muita gente assim que antes falava, hoje eu trato numa boa, mas eu lembro de muita gente que falava que não ia dar futuro, que não era pra menino, e hoje em dia me pergunta como eu tô, se tá tudo bem. Sim. E muitos falam, eu digo assim, quando tu tá bem, todo mundo fala assim, sempre soube que tu ia jogar, sempre soube que tu ia... E eu falo assim, é aquele negócio, tem que saber quem são os verdadeiros, né? Mas ao mesmo tempo, em momento que nem eu falo, as pessoas chegam e falam assim, tu é a mesma. Porque eu não chego pra quem me criticou e digo assim, se me criticasse, agora eu sou profissional. Eu não chego assim, eu cumprimento normal, eu falo como eu tô, e tudo bem. O mérito foi teu, né? Exato, e eu também não preciso, né, chegar para as pessoas e falar. Daí eu estaria fazendo a mesma coisa que fizeram comigo, só que depois. Então, não vale a pena. E eu digo isso, se você quer, corre atrás, né? Procura estar do lado das pessoas que querem teu bem, que te ajudam, e saber filtrar o que é melhor, né? E que todas encontrem um professor Passinho, né? O professor Passinho aposentou. Mas ele tá sempre no meio ali, né? Ele tá sempre. E agora ele dá ainda conselho, assim, manda no WhatsApp. Até que eu não falo mais com ele. Faz um tempo, assim. Daí até uma vez eu vim pra cá, encontrei ele na rua, ele... até te peço desculpa, porque, né, eu tô bem ausente. Falei, cara, o que tu fez por mim, né, a gente não precisa se falar todo dia, não precisa... Mas, assim... Volte e meia tinha um tempo ali que a gente sempre se ligava, depois foi perdendo um pouco do contato, mas, é um cara assim que se eu encontrar na rua, ou que se eu falar, ou sempre que eu vou em algum lugar falar, eu falo dele mesmo, a gente não tá se falando. Aí depois ele casou também, né? Tava casado, aí eu falei, eu não vou ficar incomodando o cara, né? Já tô... Lua de mel. Mas, assim, se ele é um cara que se me ligar e precisar de algo, hoje eu puder ajudar, assim como se eu, não tenho pra onde correr, vou ligar pra ele, eu sei que ele vai me ajudar, entendeu?
Mas a gente não tem mais aquele contato tão assim, ele que me leva, ele que assina, né? Sim, essa fase já passou, né? Já passou. Mas o carinho e a gratidão, né? Que ele sempre falou que era o sonho dele, né? Revelar, assim, um atleta e ter um reconhecimento, né? Ele chegou, acho que no masculino, treinar alguns jogadores que se formaram, mas que nunca deram para ele essa moral, assim, de dizer assim, treinei lá. Pelo menos lembrar, assim, né? Eu sempre digo, ali no Campinense eu passei, joguei um tempinho no Limeira, fui pro Gramense. Tudo que eu lembro, que nem eu digo, só não consigo citar nome porque dá medo de esquecer. Como eu posso ter esquecido alguma coisa aqui, algum lugar que eu passei e tudo mais. Claro, normal. Mas, no fim, assim, se chegar pra mim, eu estar num lugar e dizer assim, lembra? Claro que eu lembro, cara. Agradeço e vamos pra frente. Isso aí. E hoje eu acho que ele não fala muito contigo porque já tá tudo realizado. Conseguiu formar um atleta. Sim. Um atleta fez história no futebol, né, feminino brasileiro lá em Manaus e tá jogando no Grêmio. Sim, que exatamente. É o time dele. Eu acho que tem isso. Não tem muito... Acho que ele tá tão realizado que ele não quer nem falar contigo. Não tem muito, assim, aquele contato que antes, assim, precisava de alguém pra me levar. Antes eu precisava de alguém que assinasse. Hoje, né, eu já assino por mim, já sou maior de idade, já tenho meu carro, já sei andar de ônibus. Se tiver que pegar um avião, eu já sei pegar um avião. Então, não tem muito aquilo, assim, de, meu Deus, preciso ficar ali toda hora, né? O cara tem família, o cara tem a vida dele, né? Sim. Ficar incomodando e tal. Então, eu penso mais nisso, mas o carinho, assim, e a gratidão dele chegar, pra assim, sempre, se me ligar, se precisar de alguma coisa, meu Deus. Pra vida, de olho fechado, com certeza. E essa questão que tu falou da faculdade, tu tá cursando ainda? Tu terminou? Então, daí quando eu abri mão lá em 2020 voltar para Manaus, daí eu tive um atraso na minha formação. Sim. Porque em 2019 eu consegui apresentar meu TCC, que eu aguentei até o final de 2019 porque eu tinha que fechar a grade. Porque eu já estava 4 anos em Manaus, era quando eu ia concluir a educação física. Só que daí eu cheguei em 2019 faltou estágio, porque na grade lá, educação física, era 5 estágios. E eu só consegui fazer 2, por causa da rotina de treino, né? Treinar de manhã, às vezes de tarde eu não consegui fazer os 5 estágios. E faltou 3, mas daí eu pensei assim, vou apresentar meu TCC e eu não vou pegar o diploma porque eu não fiz o estágio. Daí ano que vem eu iria fazer só os estágios, né? Que ia faltar. Aí quando eu vim pra cá pro Sul, eu mudei de faculdade. E aí, quando eu saí de Manaus, eu voltaria para Manaus. Então, eu não cheguei a pegar minha documentação lá, porque eu ia voltar para lá, para a mesma faculdade. Exato. E aí, logo que eu vim pro Grêmio, deu a pandemia, e aí começou a atrasar tudo, os negócios de papel, e eu não consegui mais entrar em contato. E aí, mudou lá, a faculdade mudou o nome, mudou um monte de coisa, e eu não consegui contato. Daí, 2020, eu não estudei, por causa da pandemia. 2021 eu me matriculei, passei o contato da faculdade, daí eu tô até hoje tentando conseguir minhas coisas de lá. Mas daí como ali no Grêmio a gente já tem a parceria, tem a bolsa, vou fazendo matérias que tem na grade que eu tenho certeza que eu não fiz lá, entendeu? Pra quando eu conseguir minha documentação, eu só encaixar ali, e aí quando ver eu tô até formada. Porque, tipo assim, eu fiz 4 anos lá, eu tava contando. Porque quando eu saí de lá, eu solicitei por e-mail. Veio matérias cursada e um histórico. Só que nessa matéria cursada não veio nota nem carga horária. Então a faculdade daqui ela não consegue validar. Entendeu? Faculdade de lá, no caso. Isso. E aí eu tava contando lá, eu tenho 60 matérias aprovadas. Mais o TCC que eu já concluí, entendeu? Então, tipo assim, eu tava formada. Claro. Só que daí, por causa da burocracia disso, ele foi. Mas aí eu vou conciliando, né? Na pandemia... que bom que tu não parou, né? Não ficou... Porque Exato, o futebol tem uma vida útil, né? E aí, tipo, como a pandemia também ficou online, também deu pra ir pegando algumas matérias e conciliando, né? Claro. Ficou mais fácil. Mas é uma luta aí que às vezes eu penso assim, dá vontade até de chorar. Pega um avião, ano passado, assim, teve lugar assim que eu... Teve uma época assim que eu tava super estressada, que eu tava correndo atrás de papel, eu não conseguia. E é uma burocracia. E aí eu pensava assim, meu Deus, eu perdi tudo. Eu tava quase formada, cara. Não, eu penso na minha formação, né? Claro. Não vai conseguir. E aí eu fico pensando, meu Deus, será que eu perdi tudo? Será que isso? E aí, pra piorar, ela trocou até o nome da faculdade.
então trocou. Todas as pessoas que estavam lá já não estão. Mas eu acho que pelo MEC eles têm que ter, né, esses registros, né? Então, eu não sei como é que funciona. Eu sei que quando eu vim, se duvidar, eu já tô formada em 2 faculdades. Quando eu vejo, eu já tô em educação física e fisioterapia. Já tem 2. Porque, legal. Cara, é muita matéria a gente tinha feito. Fiz 4 anos, né? Eu só não formei mesmo por causa do... praticamente o tempo, né? 4 anos. Eu concluí a grade. Os 8 semestres que tinha, eu concluí. Só que desses 8, eu estudava de segunda a sexta. E eu só não concluí porque faltou esses 3 estágios. Mas de matéria, sim, todas foram, todas aprovadas, TCC aprovado. E eu pensei assim, o mais difícil eu fiz, né? Que foi o TCC. Sim, eu pensava assim, TCC em qualquer lugar, né? Então esse já vai estar... Ok. E daí o resto, daí tem que ver carga horária e tal. Mas se tiver que fazer alguma coisa a mais, é pouca coisa. Que bom. Mas daí dependeria disso, né? Tá na luta aí. Uns 3 anos. Mais uma hora vai conseguir. Deixa a pandemia dar uma acalmada. Daí já... vou ter que ir em Manaus pegar o avião vai lá, bate na porta da faculdade. Esses tempos, essa outra menina que ficou comigo até final de 2019, e eu e ela pro 3V. No fim, ela acabou indo. Ela foi? Ela foi e tá até hoje lá. Não saiu de Manaus. E aí, na pandemia, ela também... De repente, ela consegue te ajudar, né? Isso, na pandemia, ela acabou também ficando sem a faculdade e ela ia voltar. Desses tempos, ela mandou mensagem: "Si, tu já resolveu outras coisas da faculdade?" Eu falei assim, não consigo falar com ninguém, mas se tu quiser me ajudar... Não, acho que eu vou lá. Daí ela conseguiu contato de uma menina lá que trabalhava na administração e ela ia fazer, porque, na verdade, eles dizem que tem que ser só a pessoa. Daí essa menina ia fazer, se ela conseguisse meu e-mail, meu CPF, eu falei assim, eu te mando tudo, até chave Pix, se tu quiser. Daí eu mandei pra ela e ela foi lá, só que daí quando ela foi lá, essa menina já não tava mais, já era outra. E aí esse outro cara disse que não podia, que é só a pessoa, e daí pegou e me encaminhou, mandou mandar uma mensagem pro número. Daí quando eu fui salvar o contato, tá lá um monte de mensagem que eu já mandei. Aí eu mandei print, falei assim, eles mandar mensagem, eles não respondem, cara. Eu tentei ligar, a faculdade, já passei os contatos. Porque às vezes de faculdade pra faculdade eles conseguem. Mas olha, uma bagunça. Que pena, né? Uma bagunça. Mas vamos torcer positivo. Nossa audiência toda vai torcer pra Sinara. Fazer um vacinado. Formatura da Sinara. Tô pensando, vou estar formada em 2 aí. Valeu a pena, toda espera, imagina. Pega a matéria, tá lá, educação física e fisioterapia. Agora, essa questão das propostas, né? Tem ideia de ir pro futebol exterior, jogar na Europa? Chegam propostas? Como é que vocês estão trabalhando nisso? Então, daí geralmente a gente vê ali no final do ano, né? Que nem meu empresário, tipo agora? A gente conversa. Só que daí agora eu tô machucada. Daí quase já não joguei ali do meio do ano pra cá, né? Então eu já fiz a renovação com o Grêmio. Geralmente quando a gente se machuca é difícil, assim, tu não tem como sair, na verdade, né? É obrigação do clube renovar contigo e tu precisa renovar pra tá bem. Então, tipo, eu já renovei com o Grêmio, daí eu pretendo voltar e aí tudo vai depender, né? Tudo depende da valorização, né? Então, tipo, se eu vou voltar bem, vou estar jogando. E aí, a partir de quando eu tô jogando que vem proposta. Como esse final de ano agora eu não tava jogando desde junho ali, eu não tenho proposta, entendeu? Ele não tem nada pra me apresentar. E eu também não tenho intenção de sair do Grêmio, né? Sim, tem que voltar. Sim. Agora, assim, quando eu voltar, tô jogando e tudo mais, aí, final do ano, geralmente chega a proposta, né? Tipo assim, interessado, chega pra ele lá, o Corinthians quer lateral direita, o Palmeiras precisa, o time de fora lá precisa, e aí ele vem pra ti e fala assim, tenho esses times que estão precisando de lateral direita, tu tem interesse em algum? E aí eles vão ver, tipo, quanto que eu recebo no Grêmio e qual a proposta pra fazer pra um outro time que tem interesse, entendeu? E aí, por um acaso, se eu quero sair também, às vezes não tem nenhuma proposta, mas, eu quero sair do Brasil. Ele vai buscar lá no mercado o que tem disponível pra minha posição, né? E dentro do padrão que eu quero. E aí eu penso assim, nesses anos que eu tive aqui, eu não tive vontade ainda de ir pro Brasil, fora do Brasil, assim, tanta vontade assim, meu Deus, quero sair, porque como eu disse antes, o futebol brasileiro, ele tá muito forte. Então, tipo assim, tá um futebol
brasileiro muito bom de se disputar. Então, às vezes, tu vai para um time lá de fora e tu joga uma terceira divisão, uma segunda divisão. Até por ilusão, né? Que tipo, só pra dizer assim, a galera vai muito pra Portugal, né? Que é mais... E às vezes tem terceira divisão, tem segunda. Não que seja ruim, longe disso, né? Mas, tipo, às vezes tu pensa assim, pô, tu tá num lugar que tu tá evoluindo muito, porque o futebol tá evoluindo, o brasileiro tá muito alto, ou tu evolui junto, ou tu estaciona. Sim. Aí, às vezes eu penso, se eu for pra uma liga muito fraca de fora, eu posso estacionar lá onde eu tô e o futebol daqui continuar evoluindo, entendeu? Então, acho que pra fora do país, eu penso em mais pra frente, assim, meio que quase finalizando carreira, algo do tipo. Acho que agora... quando eu voltar, né, eu pretendo fazer uma boa temporada ali, voltar bem, que não vai ser uma volta fácil também, né, já tenho em mente que eu vejo muito isso, né, uma lesão muito comum e que não é uma lesão assim que tu volta, tá apto e tu já vai jogar, tem todo o processo, provavelmente eu vou passar de tudo de novo, de entrar em jogo, não vou ser relacionada, então já tô me preparando para isso, mas também com uma cabeça muito boa para dizer assim, pô, eu vou trabalhar pra eu voltar, entendeu? Sim. Custe o que custar, eu tô trabalhando, que nem agora eu vim de férias, eu mantenho meus treinos. Eu me considero uma pessoa muito disciplinada, né, como atleta, então eu acho que isso é importante também pra quem quer seguir carreira, ter muita disciplina. Independente se tem alguém te olhando ou não, tu tem que estar ali na tua... Comprometimento, no teu comprometimento, exatamente. Porque hoje eu tô de férias aqui e não tem ninguém me vendo. Mas eu sei que em janeiro eu vou voltar pra lá e eles vão saber se eu fiz alguma coisa ou não, entendeu? Então eu acho que isso também conta muito. E pra ti mesmo como atleta, né? E pra mim mesmo, com certeza. Ou a gente fica na zona de conforto, estaciona ali, ou tu quer evoluir, né? E eu hoje tô nisso, né? Eu quero voltar bem e conquistar meu espaço novamente. Qual é o teu grande desejo? É a seleção? Eu acho que, assim, seleção brasileira aqui no Brasil, acho que todo mundo, né? Todo atleta pensa em ser. Eu peguei ali a seleção sub-20, que já foi, né, algo muito surreal, né, na época, 2015, que eu era nova. E eu acho que hoje todo mundo que joga, eu acho que o principal no Brasil é tu chegar na seleção brasileira, né? Então, se eu falar que não, é mentira. Mas, assim, hoje machucado, não digo assim, quero voltar e quero ser convocado para a seleção. Não, eu quero voltar bem, eu quero fazer, porque eu penso assim, Sinara como atleta, eu preciso estar bem no clube e a seleção vai ser uma consequência. Sim. Lógico que se um dia eu for, eu vou dizer assim, pô, meu trabalho valeu a pena, né? Porque tu chegou no auge do Brasil, é isso, é a seleção brasileira. Claro. Entendeu? Então, tipo, eu penso sempre em estar bem, hoje me recuperar bem, voltar bem, pra quem sabe, né, tá ali na mira da seleção brasileira, ser convocada, né? Vai voltar como seleção. Se Deus quiser, né? Campeão do mundial com certeza. Então, feminino, pois é. E até porque eu acho que com certeza também seria uma forma de orgulhar as pessoas, né? Sim, claro. Às vezes eu falo assim que eu tenho... Falar, qual é o teu maior desejo? Eu falo, meu desejo é dar orgulho pras pessoas que me ajudaram lá atrás. Porque imagina tu me ajudar, as pessoas me ajudaram, e chegar ali eu ser uma pessoa... uma exibida, que não tá nem aí pra nada, entendeu? Então, tipo, hoje eu tá num time grande, eu tá conquistando minhas coisas, tá me recuperando bem das adversidades, eu penso assim, pô, com certeza quem doou lá R$10, R$5 pra eu chegar onde eu tô, olha pra mim e diz assim, aquela menina era assim, valeu a pena ajudar. Do que, tipo, olhar e falar assim, mal empregado, meus R$5. A gente fala aqui, né? Mal empregado, meus R$5. Aí eu falo, daí eu fico pensando nisso, né? Pô, de repente, né? Eu penso assim, não, tem que estar bem no lugar que eu tô, no clube que eu tô. Se eu tô vestindo a camisa do Grêmio, quando eu joguei no Kinderman, era a camisa do Kinderman, joguei no Iranduba, representando a camisa do Iranduba. Hoje eu tô no Grêmio, eu represento o Grêmio. Eu preciso estar bem pro Grêmio. Eu preciso jogar bem os jogos do Grêmio. Então, tipo assim, não fico muito assim, a seleção. Sim. Mas com certeza, se eu chegar na seleção é porque o meu trabalho ali tá sendo visto e eu tô sendo reconhecida, né? E automaticamente eu chegar lá, é mais um orgulho para quem me ajudou lá atrás e de poder dizer orgulho de Garopaba, né? Muita gente já diz que eu sou o orgulho de Garopaba, me encontro, o orgulho de Garopaba. E aí eu pensei assim, pô, coroar com uma convocação para a seleção principal, se eu tiver a oportunidade de jogar uma competição, com certeza vai ser um sonho realizado e algo muito gratificante, né? Mas ao mesmo tempo não é aquilo assim, meu Deus, preciso melhorar logo, porque tem a seleção, entendeu? Eu acho que tudo tem um tempo, a gente tem o processo, né? Tem que saber viver o processo para
usufruir lá do processo, do propósito. Então eu acredito muito nisso, né? Sou a prova viva, passei bastante experiências lá atrás que realmente fazem sentido isso, que a gente tem que sofrer um pouquinho para quando chegar a coisa boa, tu dar valor para aquela coisa boa. Porque se tu já chegar brilhando, tu vai achar que tá tudo bem, né? Tu é o cara e pronto. Agora, quando tu passa pelas coisas difíceis, tu valoriza o mais básico ali, né? Do bom. Então, eu acho que eu tenho bastante consciência disso. Que ótimo. Ótimo. A gente torce por ti, com certeza. Sinarinha, agradecer a tua vinda aqui à Pix TV, né? Ter cedido um pouquinho do teu tempo de folga para contar um pouquinho para a nossa audiência da tua história. A gente tá sempre torcendo por ti, com certeza. E foi um prazer te receber, conhecer um pouquinho mais da tua história. A gente conhecia assim bem superficial por cima, né? Sim. Esses detalhes, meandros, acho que até pouca gente também conhece, Sim. né? Porque são muitas de futebol, muitas até tava histórias. falando esse dia, tem que contar mais algumas coisas. Mais os bastidores. Porque às vezes a gente fala muito do bem bom, né? Tipo, sim. Assim, tá lá no Grêmio. Mas, tipo assim, jogadora do Grêmio, tá bem. Sinara tá bem, tá no Grêmio. Sinara é isso, Sinara é aquilo. Mas, pô, tu não sabe tudo que a pessoa passou pra chegar lá. Em tudo, na verdade, né? Eu, às vezes, também olho alguém e falo, pô, aquele lá tá... Mas tudo que ele passou pra chegar lá, né? Então, eu acho que a gente tem... Quando aparece essa oportunidade de poder contar a história, de poder agradecer as pessoas que ajudaram, eu acho que é muito importante. E elas ficam muito orgulhosas, com certeza. Obrigadão. Eu agradeço também, né? Agradeço vocês. Também é um prazer conhecer, né? Também eu só tinha ouvido falar da Pix TV, tá aqui hoje também é gratificante. Poder, que nem eu falei antes, poder ter um espaço pra gente vir contar a história, né? Pessoal aqui de Garopaba, porque às vezes a gente dá muita moral para as pessoas de fora e não dá para as pessoas aqui da cidade. Então, quando você entrou em contato comigo, a primeira coisa que eu pensei foi, pô, tem interesse. Agradecer também o pessoal lá do Grêmio, assessoria, a Jéssica Maldonado, a Morgana, que permitiram eu estar aqui hoje, né? Para contar um pouco da minha história e poder, de alguma forma, quem sabe, incentivar, também, né? Incentivar pessoas e ver que nada é fácil, mas que tudo vale a pena. Muito a caminhada ainda é longa, mas a gente vai seguir com esperança e trabalho. Isso aí, com certeza. E a gente torce por ti, com certeza. Obrigado. Gente, então obrigado a todos pela audiência. Esse foi mais um Estúdio 1, mas antes da gente encerrar essa edição, a Manuela tem os recadinhos paroquiais aí das nossas redes sociais. Importante, né, Thiago? O nosso arroba mudou. É isso aí. Agora é @PixTVHD, para você acompanhar tudo que acontece aqui na Pix TV. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube e no LinkedIn. É só seguir, como a Manu falou, @PixTVHD. Obrigado, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau.